Os jogos de Pokémon são um dos melhores RPGs que já passaram pelo mundo. Pokémon Heart Gold, Soul Silver, Crystal, Emerald, Platinum, Black and White, todos esses jogos maravilhosos marcaram a vida de milhares de pessoas. E uma das coisas mais características desses jogos é o gráfico em 2D. Pokémon é inicialmente conhecido por ter sua gameplay em 2D, justamente por isso que essa é a primeira imagem que vem na cabeça de muita gente quando fala dos jogos. E com a transição para o 3D, muita coisa na franquia mudou. E desde então, muita gente fala que os jogos novos de Pokémon são muito piores do que os antigos. Mas por quê? Porque os jogos antigos sempre são considerados os melhores da franquia. E será que o problema foi a transição completa pro gráfico em 3D? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Light e vem junto comigo entender o maior problema dos jogos de Pokémon e porque a transição pro 3D nunca foi um erro. Oi, eu sou Light e Pokémon. Pra matar a saudade de quem ama essa franquia e pra galera que assistiu os outros vídeos de Pokémon, Heart Gold, Soul Silver. Esse aqui é nosso ponto de partida pra entender as críticas que muita gente faz aos jogos novos de agora. Esses dois remakes são com certeza os melhores, se não um dos melhores jogos de Pokémon já feitos na história. A era de Pokémon no Nintendo DS é muitas vezes tratada como a melhor da franquia e que as gerações seguintes foram perdendo a qualidade. E hoje eu vou te levar comigo pra entender o porquê isso acontece. Mas antes, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm ideia. E se curtiu o vídeo, já se inscreve aqui no canal que eventualmente Pokémon tá de volta pra cá. Sem mais enrolação, vamos lá. A proposta de Pokémon sempre foi uma coisa bem simples, se você parar pra pensar. Você escolhe um inicial, captura os Pokémons, pega as 8 insígnias e se torna um campeão. E esse é realmente o objetivo dos jogos e a maioria segue isso, exceto o Legends Arceus e uns spin-off aí. Mas então, o que um jogo pode fazer melhor do que o outro, sendo que eles têm a mesma proposta? E junto com isso, quais são as coisas que faltam nos jogos de Pokémon atuais que faziam os antigos serem muito bons? Desde mais de 20 anos atrás com Pokémon Red and Blue até 2012 com o lançamento de Pokémon Black and White 2, o estilo gráfico de Pokémon se manteve o mesmo. E é justamente por isso que é fácil lembrar desse tipo de imagem quando a gente pensa em Pokémon, porque foi isso que marcou os gráficos dos jogos durante muito tempo. Mas com o avanço dos videogames, Pokémon foi sendo deixado para trás, já que esse estilo parecia que era meio que ultrapassado. Então era necessária uma mudança, uma grande mudança que ia reformular a franquia daqui pra frente. Com isso, no ano de 2013 veio Pokémon XY, o meu jogo favorito da franquia, como vocês já devem saber. Abrir um jogo de Pokémon e se deparar com isso aqui era uma coisa que parecia impossível. O início da era 3DS mudou toda a franquia porque a gente conhece hoje. Só que a partir desse jogo, muitas pessoas começaram a reclamar das novas gerações, falando que não são tão boas quanto os jogos em 2D. Mas será que é só por causa da mudança de gráficos? Será que o real problema foi mudar tudo pro 3D? Vamos entrar nos principais problemas que cercam os jogos atuais, que na minha opinião fazem os jogos atuais da saga Core bem piores do que antes. Começando por pós-game, talvez a principal reclamação dos jogos novos. Terminar a história principal em Pokémon era uma coisa que pedia pra um complemento, que pedia uma coisa a mais pra fazer depois de terminar a história base, e isso é o que a gente chama de pós-game. Lembrando que eu não tô incluindo Scarlet e Violet aqui, porque eu não joguei, então não é justo falar sobre eles. Se a gente pegar pra comparar o pós-game dos jogos antigos com os novos, é uma diferença absurda. O pós-game de Pokémon Black and White 2 te deixa pegar um monte de lendários, tem muitas quests interessantes pra você fazer que te prendem no jogo, mesmo depois de você já ter terminado a parte principal dele. Enquanto que o pós-game de XY tem uns 3 lendários e uma questzinha meio sem graça pra fazer. E olha que esse é meu jogo favorito, mas eu tenho que reconhecer que falta muita coisa nesse pós-game. Pokémon Heart Gold, Soul Silver talvez sejam jogos com mais coisa pra fazer no pós-game. Pegar muitos lendários e quase que jogar mais uma vez outra história completamente diferente, isso no mesmo jogo. Enquanto que no pós-game base de Sword and Shield, uma das coisas mais incríveis que você precisa fazer depois de vencer a liga é pegar um Charmander e fazer uma quest meia boca de lendário. Essas coisas ficam mais evidentes quando a gente compara o tempo de jogo entre esses dois exemplos que eu dei. Pokémon Heart Gold Soul Silver leva mais de 200 horas pra zerar e fazer 100% do jogo, e Sword and Shield leva 100 horas só. É uma diferença absurda isso porque teoricamente os jogos novos deveriam ter muito mais coisa que os antigos, já que a capacidade do console e a própria experiência da empresa permite que eles coloquem mais coisa no jogo. O problema da falta de um pós-game decente realmente incomoda nos jogos em 3D, mas não vou falar que só tem coisa ruim. O pós-game dos remakes de Hoenn, por exemplo, com o episódio Delta, é com certeza um dos melhores de todos. Toda a quest para pegar o Rayquaza e o Deoxys com uma história completamente nova é realmente interessante e legal de jogar. Mas esse foi o último pós-game que eu lembro que eu realmente me importei. Em vários outros jogos são poucas coisas para você fazer e as quests que sobram são muito chatinhas, a ponto de eu nem querer abrir o jogo para começar nenhuma delas. Claro que isso é só minha opinião e você pode achar que o pós-game de XY é muito bom e completo, mas eu realmente senti falta de um carinho da empresa na hora de fazer mais coisa no pós-game. Limitar a Pokédex. Isso aqui pra mim foi um dos maiores problemas em Sword and Shield nos remakes de Sinnoh. Quando eu tava jogando, uma das coisas que eu mais senti falta foi a National Dex completa de todas as regiões. Uma das coisas que Pokémon sempre fez e que era meio que obrigatório era adicionar todos os Pokémon já existentes dentro do jogo, o que não aconteceu nas versões de Switch até os remakes da 4ª geração. A versão base de Sword and Shield tem só 400 Pokémon disponíveis dentro do jogo, de um total de mais de 800 que já tinham sido lançados oficialmente. E pra tentar corrigir a merda que a Game Freak fez, eles adicionaram mais
mais 2 DLCs que colocam uma história nova, pequena e mais pokémons no jogo. Mas pagar R$150 pra ter acesso a esses pokémons que já deveriam estar no jogo é brincadeira. Isso porque essa DLC não adiciona nem todos os pokémons que faltam. Quando o assunto é remake, é a mesma coisa. Os remakes da terceira geração incluíram a Pokédex toda até a sexta geração, enquanto que a Game Freak não se deu o trabalho de completar na região de Sinnoh. Isso pode não parecer tão grande, porque ainda tem mais de 400 pokémons no jogo, mas na prática, pra quem jogou sabe que isso faz uma falta e tanto. Isso de limitar a Pokédex foi uma das coisas mais absurdas e é justo que boa parte das críticas em cima desses jogos no seu lançamento foram em cima disso. A gente é fã dessa franquia e a gente gosta que os jogos sempre deixaram disponíveis todas as regiões de pokémons pra pegar, e tirar isso como se não fosse nada é uma sacanagem muito grande com quem comprou o jogo. Pokémon é muito fácil. Isso com certeza você já ouviu de alguém. Em Pokémon Black and White 2 é possível escolher a dificuldade do jogo e colocar muito mais difícil do que o normal. Isso porque Pokémon não é difícil. Se você não joga competitivo e só vai pela história principal, basta saber os tipos dos Pokémons e algumas vantagens que dá pra jogar tranquilamente. Mas Pokémon Platinum e Black and White 2 tem campeões que você realmente precisa se esforçar se quiser ganhar a luta final. Não é à toa que a Cynthia é até hoje conhecida como a campeã mais difícil. O time dela e as estratégias na batalha realmente fazem ela ser muito mais difícil do que todos os outros. Mas vamos avançar um pouco e pegar Pokémon XY de novo. Eu juro que eu gosto desse jogo, tá? XY é ridículo de fácil. Criaram até uma hack room só pra dificultar muito o jogo, porque é um dos jogos mais fáceis da franquia com certeza. Os ginásios, os membros da Team Flare, a Mega Evolução, que não me leva a mal, é uma mecânica excelente, eu gosto muito dela, é a minha mecânica favorita que já criaram pra Pokémon, mas poderia ter sido colocado em vários treinadores e deixar as batalhas muito mais difíceis. Além disso, HMs. Nos jogos antigos era normal a gente ter aquele HM-Mon na party só pra encher o bichinho de HM. Podia parecer chato, mas quando tiraram isso, fez uma falta gigantesca pra mim. Em Sword and Shield a tua bicicleta faz tudo, exceto voar, porque aí seria brincadeira também. Os HMs deixaram de ser importantes e viraram mais ataques normais, porque a tua bicicleta substituiu boa parte disso. Botaram a bicicleta pra funcionar na água como surf, e isso não faz o menor sentido. Realmente faz falta poder nadar com seus pokémons, de montar no Lapras e ver ele nadando, de carregar 2 ou 3 HM-Mon na party. Isso era uma das coisas mais legais de se fazer, especialmente perto do final do jogo. Mas com todas as mecânicas novas que foram lançadas excessivamente, como a bicicleta que eu falei, o sistema de HMs novo e a própria mecânica de Dynamax que é completamente desbalanceada, tudo isso fez o jogo ficar muito mais fácil. Entendo que o problema nunca foi de colocar coisas novas, pelo contrário, incluir novas mecânicas que variam o jogo cada vez mais realmente precisa acontecer. Mas se isso acontecer, não aumentar a dificuldade dos treinadores e do ginásio e manter a mesma, enquanto um monte de coisa jogada na sua cara para facilitar o jogo, isso acaba com a graça da jornada. Por que será que desafios Nuzlocke de Pokémon ficaram tão populares? Esses desafios trazem pro jogo, especialmente para jogos novos, um nível de dificuldade a mais que falta para tornar a jornada mais divertida. Ver o Luba ou qualquer outro streamer jogando um Nuzlocke é algo interessante de acompanhar, porque não tem como saber o que pode acontecer, porque foge do padrão das gameplays de Pokémon. O que eu trouxe aqui hoje não é para dar uma de chato e falar que só as primeiras gerações de jogos são boas, justamente o contrário. Vários jogos novos têm potencial incrível e poderiam ter sido um dos melhores da franquia. Legends Arceus, por exemplo, rompeu todas as bases da franquia até agora e acertou muito mais do que errou. E por isso que eu digo, a transição pro 3D nunca foi o problema da franquia. O real problema é que a Game Freak entrega um conteúdo muitas vezes preguiçoso e que bastava um trabalho a mais para ficar muito melhor. Os remakes de Sinnoh são a prova viva disso. Por que não colocar os jogos nos gráficos atuais? Por que não adicionar toda a Pokédex, Mega Evoluções e Moves? Por que deixar tudo isso de fora, sendo que os jogos são remakes? São jogos com o intuito de melhorar o que já existia. O que foi feito uma vez em Heart Gold Soul Silver era para se repetir mais vezes. Por que não colocar em XY uma opção de escolher a dificuldade e colocar mais lendários no pós-game do jogo? São algumas pequenas coisas que realmente fazem falta nos jogos. Eu sei que você provavelmente já ouviu isso, mas a verdade é que o público de Pokémon tá tão condicionado a aceitar qualquer coisa que é produzida, que um jogo meia boca como Sword and Shield entra no top 3 jogos mais vendidos da franquia porque eu não sei. Pra quem já estava familiarizado com a franquia, pagar mais de R$400 para ter acesso a um jogo que é muito pior do que os outros antigos é sacanagem. O que eu queria é que esses jogos novos pegassem tudo aquilo que deu certo nos jogos antigos e expandissem cada vez mais. Fazer remakes inovadores de novo, incluir novas mecânicas e retomar aquelas que deram certo. E melhorar, essa é a palavra. Melhorar os jogos da franquia que a gente tanto ama. Bom, esse foi o vídeo, eu espero realmente que você tenha gostado. Tudo que eu falei aqui hoje é só minha opinião e você tem total direito de discordar dela. Então comenta aí embaixo o que você acha sobre essa discussão que eu trouxe hoje, se os jogos antigos são realmente melhores ou se os novos são os melhores. Também se você jogou Scarlet Violet, comenta o que achou do jogo, porque como eu disse, eu não joguei, então justamente por isso que eu nem falei dele nesse vídeo. Comenta aí que eu vou ficar muito feliz em debater esse tema com vocês. E aproveita que já tá aí embaixo e se inscreve no canal e deixa seu like para mais vídeos de Pokémon. Eu eventualmente volto com esse assunto aqui no meu canal, seja para falar do anime, dos jogos, filmes, porque é uma coisa que eu gosto bastante. No mais, por hoje é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu sou o Light e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.